galera da Zite, tudo certo com vocês? Eu sou o Murilo. Sou a Juliana. E hoje a gente vai falar sobre um seriado bem bacana que é The Terror Infamy. Ele tem como fundo ali a Segunda Guerra Mundial, mas com foco mais na parte de terror, meio suspense, algo do gênero, né? Ele começa bem uns 2-3 dias antes do ataque japonês a Pearl Harbor, e o final da série acaba com o final da guerra. Então ele tem todo esse lapso temporal e ele conta a história dos japoneses, tanto imigrantes quanto os que nasceram nos Estados Unidos mesmo, americanos, no vilarejinho lá que eles moravam, ali na Califórnia. Daí o que aconteceu? Teve o ataque de Pearl Harbor, eles ficaram... os americanos ficaram com medo que tivessem mais espiões, então eles pegaram todo esse povo, que era agricultor, pescador, ficavam lá de boinha, fazendo as coisinhas dele, pegaram todo mundo, família, criança, velho, e colocaram tudo em campo de prisioneiro. Então, bem diferente de campo de concentração. Bem diferente. Bem diferente não, eu acho mas que tem diferenças, era basicamente, são vários galpões, assim, que a gente via na série, todo mundo dormindo junto, só que no campo de prisioneiros tinha japoneses que tem uma lá da história que ela se torna a secretária do coronel, e tem alguns japoneses que se alistam no exército para servir o exército americano também. Como tradutores. E a série mostra bastante isso da parte da tradução lá no 4º, 5º episódio e tal. E que daí tem toda aquela questão que quando eles conseguiam pegar os soldados japoneses, sempre tinha alguma informação no uniforme deles, alguma coisa assim. Os interrogatórios, os cadernos que eram pegos com os soldados. Exatamente, os blocos de anotações, tudo até na roupa. Teve um episódio que deixou alguma coisa no botão. Alguma coisa assim. Eles escondiam as informações. Justamente quando foram pegos, para eles se matarem, enfim, toda aquela coisa japonesa mesmo. A tradição. Então o seriado, ele é ambientado na Segunda Guerra, tem todo esse plano de fundo, só que o foco da série mesmo é sobre o Yurei. Que o Yurei nada mais é do que um espírito que fica preso entre a terra, né, e o mundo dos mortos. Por quê? Porque na da cultura japonesa, a tradição deles, se você não completar o rito, toda a passagem que eles têm, esse espírito vai ficar preso. E o Yurei também pode ficar preso se ele tiver algum assunto não resolvido na Terra. Então algo inacabado. Então ele vai ficar vagando na Terra até ele resolver essas pendengas. Legal. Então daí a série tem esse Yurei, que ele fica perseguindo o personagem principal, que é o Chester. E fica toda nessa história, só que mistura a Segunda Guerra. Tanto é que o Chester próprio, ele se alista, vai pra guerra, vai pro Pacífico, mostra um pouco a parte. Yurei perseguindo ele lá. Saga do meu pé, Yurei. Mas é uma série muito boa, assim, bem bacana. Não vai esperando ver um Band of Brothers, que não é. Se você tá procurando uma série tipo de guerra, tiro, pancadaria, não é. Mas como a gente tá meio carente de séries de Segunda Guerra, é uma série bem agradável pra assistir. Ela te traz algumas reflexões até na questão da parte da guerra, que é esses campos de prisioneiros, né, que eles fizeram para os japoneses, que não é tão estudada, não é tão mostrada em algumas séries ou filmes, principalmente nas séries e filmes populares. Claro que ela é retratada em alguns livros, quem é mais estudioso da Segunda Guerra sabe que existia, mas quem é só entusiasta às vezes acaba não sabendo que existia e que aconteceu isso realmente nos Estados Unidos. Então, você vendo essa série, você acaba refletindo algumas coisas, ponderando algumas outras posições, porque é interessante. Que é bem esse lado, assim, você acaba se apegando a esse lado japonês, né, que é onde a série começa. E demonstra bem esse lado família e até o próprio patriotismo que eles têm de ser americano, né? O pai de um é japonês e o filho nasceu nos Estados Unidos e não existe essa rixa. O pai é grato aos Estados Unidos por ter acolhido ele e o filho é nacionalista. Pô, eu sou americano. Tanto é que quando eles vão no campo de concentração, eles querem se alistar, eu quero ir pra guerra, mesmo que seja contra o Japão, que é a minha terra natal, né? Eles falam assim, eu sou americano do que japonês. E mesmo assim os americanos, sabe, achicalhando eles, né, e mantendo prisioneiros, sendo bem rudes e duros. Então, claro,
com todo, tem todo um medo, né? Todo aquele negócio que você não sabe quem que são, né? A pessoa pode te falar, mas você não tem como saber. Mas então, isso é esse conflito que você que gosta da Segunda Guerra começa a ter quando você vê esse seriado. Né? Até que ponto estava certo, até que ponto está errado, isso aí vai de cada um, é uma interpretação do seriado, uma interpretação da história, cada um vai enxergar de um jeito, né? E esse é o ponto legal. E tudo isso de plano de fundo, porque a base principal é esse terror, é esse suspense que a série te traz do Yurei, o porquê de estar perseguindo o Chester, e o que tem a ver com a família, até que ponto que vai, né? Então é bacana essa parte. Eu gosto bastante da fotografia do filme. Nós não somos cineastas nem nada, né? Então a gente não sabe se o nome fotografia é o modo correto. Mas quando eu me refiro à fotografia, eu falo tipo do ambiente da série, do figurino, da pose, dos lugares que estão. Eu acho que é um lugar bem. As fotos ficam bem legais, bem estilo japonês, assim, umas coisas mais escuras. Os atores são bem. Se encaixam legais nos papéis. São bons atores. Alguns não são tão conhecidos, mas já acabaram fazendo algumas coisas, né, secundárias, assim, mas os atores são bons, o figurino é bom, a paisagem é boa, o som é bom, a filmagem, o modo que foi feita a filmagem do seriado é legal, e o roteiro também veio ajudar, né. Então ela no Brasil veio pela AMC, passou só no canal fechado, não sei se tem algum outro canal aberto que está passando, mas enfim, existem outros meios de vocês acabarem assistindo. Mas é uma série que vale a pena você ter uma reflexão sobre a Segunda Guerra. Você que gosta de terror e suspense vai ter uma pitada a mais. E você que não gosta muito de terror e suspense, eu não gosto de terror, a Ju gosta mais. Ela viu até o primeiro de Terror, que não tinha nome, né? E essa é a segunda temporada de Terror Infamy. E eu não gostei, não vi o primeiro, porque terror não é algo que me chama atenção, não é algo que me agrada. Mas o fato de ter a Segunda Guerra, eu acabei assistindo pra dar... Enfim, pra poder ver, né, sou entusiasta da Segunda Guerra, eu acabei assistindo pra ver como que era. Eu acabei gostando. Ele tem 10 episódios, por menos na TV fechada, ele tinha em média de 50, 60 minutos, mas isso com as propagandas. Então ele começava às 10h30, terminava umas 11h30, 11h35. Mas cara, as propagandas eram gigantescas, era chato ficar vendo por causa da propaganda. Mas... Então eu acho que deve ter uns 30, 40 minutos. 40 minutos eu acho que deve ter, já. Não é uma série muito longa, mas são 10 episódios. Eu, particularmente, achei que 10 episódios ficou puxado. Eu preferiria que tivesse uns 8 episódios, ou 6 episódios, algo do gênero. Porque o episódio 7º e o episódio 8º, assim, eles meio que tentam arrastar um pouco. Bem enrolado, né? Bem puxado. Termina o 7º, diz vamos ver o que vai acontecer no 8º, e o 8º termina e você fica tipo... Sabe, não teve uma grande... Mas o último episódio foi bom. Uma coisa. O último episódio foi bom. A série é boa, né? Até o 5º episódio ali é uma série que... Te prende, te assim, prende. Você quer saber o porquê. Até eu acho que é do 7º ao 8º mesmo, porque... Até eu acho que é do 7º ao 8º mesmo, porque tem umas coisas que depois do 5º episódio que a série te revela. Você fica tipo... Uou. É isso? Então eu acho que o 7º e o 8º episódio que são mais enrolados mesmo. Quando o 6º ele te traz essas coisas novas, o 7º e o 8º te enrola. O 9º é aquele início do desfecho. Mais ou menos, né? Ele começa o desfecho importante o 9º. E daí o 10º termina. Por isso que eu falo que ele podia ter cortado os dois. Porque o final podia ser o final de num episódio só. E o 6º e o 7º talvez essa descoberta diferente, com explicação do que por que o Yurei tá perseguindo. E tem mais um fantasma lá, né? Ele mostra. Tem a chance do Yurei e o Bakumono. Então eu não sei qual é a diferença dos dois, assim, porque eu só vi a parte do Yurei mesmo. Mas na série eles falam do Bakumono também, e depois eles só falam só do Yurei. Tanto é que acho que no segundo episódio, que eles já estão no campo de prisioneiros, tem os dois japonesinhos lá arrumando a hortinha e tal, daí eles falam, o Bakumono tá aqui, estou sentindo a presença, algo do gênero, assim. Só que daí morre a história do Bakumono.
Pode ser que seja o mesmo fantasma, pode ser que sejam fantasmas diferentes, ou não sei. Se você sabe a diferença, deixa nos comentários pra gente aprender também o que é. E tem uma coisa bem legal que é a mistura do japonês com o mexicano, né? Porque o Chester, ele acaba namorando com uma mexicana, e isso tá no trailer, acho que a gente vai deixar o link do trailer aqui embaixo, assista também. E essa mistura, né, de mexicano com japonês, e inclusive dessa questão da religião não mexicana, religião, a cultura deles, né? Porque a cultura mexicana também tem bastante forte essa questão de mortos, né? Tanto é que eles fazem Dia dos Mortos, tal, tem todo aquele culto. E o japonês também tem bastante dessas coisas ancestral, de espírito e coisa de cultuar os antepassados. E eu acho que meio que eles misturaram essas duas culturas e ficou bem legal, assim. Eu gostei. Que um acaba ajudando o outro, assim, sem spoilers, né? Não vou falar muito mais aqui. Eu gostei da série. Então é uma dica aí pra quem é do Mago Noob ou das Arte Guerras. Assistam The Terror Infamy, é uma série bacana. Tem suspense, tem terror, tem um pouco de romance, né? De certa forma, tem história. Esse míssil que você tem que começa a pensar, a refletir sobre o campo de prisioneiros, é uma coisa bacana que pode te levar para uma outra área de estudos da Segunda Guerra. E tem essa cultura japonesa e a cultura mexicana e esse terror todo aí. Então a gente vai deixar no Instagram das Arte Guerras a nota que a gente deu para a série. Inclusive nas Arte Guerras, no Instagram das Arte tem aqueles destaques. Tem bastante dica de séries e de filmes. Então se você gosta de séries e filmes de Segunda Guerra, dá uma conferida lá. No Mago Noob também tem, só que daí voltado para a área mais... para todas as outras áreas, mas a Arte Guerras é mais focado na guerra mesmo, e o Mago Noob para todos os outros filmes e livros e séries que a gente tem. E outra coisa importante é que no site tem post tanto da série do Terror, quanto dos campos de prisioneiros também. E outra coisa que eu achei interessante na série é que quando eu fui fazer o post do campo de prisioneiros japonês, tinha bastante foto. E na série tá bem retratado, assim, tá quase fiel às fotos da época, assim, achei bem bacana. Então o estudo deles pra fazer a série foi bem forte. Profundo, Tanto é que na parte ali onde os japoneses começam a ir pros campos de concentração, eles tinham umas fitonas grandes de identificação. E eu olhei aquilo na série e falei, nossa, que coisa exagerada, que estranho. Não, realmente existiu. Era bem aquilo. Tem uma foto lá que acho que tá até no post de uma família, todo mundo com as etiquetonas de identificação, tudo em japonês lá. Bem bacana, bem bacana. O estudo na série. Legal. Então fica aí. Essa é a nossa posição sobre esse seriado. Então é isso, galera. A gente tá tentando fazer coisas diferentes. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos que gostam também dessa temática da Segunda Guerra. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando trazer coisas diferenciadas. O YouTube é uma novidade pra gente, né? Nossa prioridade sempre será o site, mas a gente está tentando trazer conteúdos diferentes para vocês, um modo diferente de trazer a história também. Então espero que vocês gostem. Nos dê uma força, deixe um comentário positivo pra gente continuar tentando fazer. Talvez a gente faça um podcast sobre as histórias. Diga aí se você gosta de podcast ou não, se vai valer a pena. A gente vai estar tentando sempre trazer um conteúdo diferenciado para você. Não esqueça de visitar, todo dia tem post novo nas Arte Guerras, www.zite.com.br. E para quem gosta de coisa de cultura geek, séries, filmes, jogos, nós tivemos na BGS nesse mês, na Geek City. Quem gosta de todo esse universo tem o Mago Noob, que é www.zite.com.br/o-mago-noob. Segue a gente no Instagram, no Facebook, nos grupos de guerra que nós temos no Facebook também. Tem umas discussões bacanas lá. Postagens, coisas diferentes. Então a gente está em todas as redes sociais. Se vocês gostam, a gente tenta fazer o nosso melhor por vocês, trazendo sempre a história, sempre lembrando a memória de todos que estiveram nessas batalhas. E a gente fica por aqui, espero que vocês gostem. Logo vai sair um novo vídeo falando sobre os Peaky Blinders. Série muito boa também. Então... Que é sobre a Primeira Guerra. Que tem também o fundo sobre a Primeira Guerra e tem coisas bem interessantes sobre os Fall Shocks. A Ju vai explicar tudo certinho pra vocês também no próximo vídeo, beleza?
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Falou!